Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de linguagens de programação e hoje a gente vai falar sobre classificação das linguagens. As linguagens podem ser classificadas quanto a três aspectos, tá? São eles: quanto ao seu nível, quanto à geração daquela linguagem e quanto ao paradigma a qual ela dá suporte. Então vamos começar falando sobre a classificação das linguagens equivalente ao seu nível. O nível é medido por meio da proximidade à máquina ou ao usuário, ou seja, quanto da proximidade de interpretação, tá? Então a gente pode classificar quanto a alto nível e baixo nível. Então, quanto ao alto nível, isso refere-se ao conhecimento, ou melhor, à interpretação dada pelo usuário. Então, se uma linguagem ela é mais próxima da sua linguagem natural, então ela é uma linguagem de alto nível, né? Então, linguagens de programação a qual a gente costuma usar muitos comandos de, como é que eu posso dizer, de com um idioma muito próximo ao inglês, por exemplo, por ser um idioma, né, uma linguagem natural, então tende a ser classificada como uma linguagem de alto nível. E o baixo nível é em relação à interpretação da máquina. Então, quanto mais baixo for o nível, isso significa dizer que mais interpretável pela máquina se encontra aquela linguagem, né? Então ela pode ser classificada dessa forma, alto nível ou baixo nível. Alguns autores aí na literatura citam o médio nível também, tá? Então o médio nível é um nível intermediário, onde ele fica no meio termo de fato, né? Então pode ser uma linguagem que, apesar de ter uma linguagem natural, próximo, né? Próxima da natural, o que lembra um alto nível, mas ela possui algumas complexidades que acabam caracterizando-a também como de baixo nível. Então, alguns autores, por exemplo, classificam a linguagem C como uma linguagem de baixo nível. Aqui nós vamos tratar apenas alto nível e baixo nível. Falando sobre baixo nível, aqui tem um reforço sobre o que eu já argumentei. Então, as linguagens de baixo nível são aquelas voltadas para a máquina. São escritas utilizando as instruções do microprocessador do computador. Os símbolos são uma representação direta do código de máquina. Então, notem que é algo muito focado na máquina, né? Uma linguagem que é muito focado na interpretação da máquina, ela é uma linguagem de baixo nível. Ela costuma estar trabalhando por meio de símbolos, né? Ter o seu trabalho por meio de símbolos, suas composições e tudo mais, suas implementações. São genericamente chamadas de linguagens assembly. Os programas escritos com alto nível geralmente podem ser convertidos com programas especiais para baixo nível. É muito comum a gente ver essa transição de um programa que foi desenvolvido com uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, o que fará com que o processador, por exemplo, interprete aquilo que foi desenvolvido. Quais são as vantagens nessa classificação? Os programas são executados com maior velocidade de processamento, né? Tem um desempenho bem mais elevado. Os programas ocupam também menos espaço na memória se comparados a programas desenvolvidos com linguagem de alto nível. E a desvantagem quanto a esse aspecto? Em geral, programas em assembly têm pouca portabilidade, isto é, um código gerado para um tipo de processador não serve para outro. Códigos assembly não são estruturados, tornando a programação mais difícil. Então, esses são dois aspectos que a gente pode levar como desvantagem. Quanto a essa questão, por exemplo, do software ser desenvolvido em assembly, né, digamos assim, para rodar com base em um processador, a portabilidade ela não é possível de forma nativa. Com certeza você terá que fazer grandes implementações que possam fazer com que um outro processador interprete essa aplicação, por exemplo. Ok? Agora falando um pouco sobre alto nível. São linguagens voltadas para o ser humano.
aquilo que eu falei sobre a proximidade com a linguagem natural. Em geral, utilizam sintaxe mais estruturada, tornando o seu código mais fácil de entender e de editar programas. Notem que tem uma distinção quanto à linguagem de baixo nível, que por sua vez não tinha, né, uma sintaxe estruturada. Trata-se de linguagens independentes da arquitetura do computador. Então ela não se preocupa com o tipo de processador, o que ocorre com linguagens assembly. Um programa escrito em uma linguagem de alto nível pode ser migrado de uma máquina a outra sem nenhum tipo de problema. Estas linguagens permitem ao programador se esquecer completamente do funcionamento interno da máquina para a que está desenvolvendo o programa. Então ele não tem a preocupação em saber, por exemplo, qual que é a configuração daquela máquina, ele não precisa se preocupar com isso. Somente necessita de um tradutor que entenda o seu código-fonte como as características da máquina. Esses tradutores costumam ser definidos como compiladores ou interpretadores. Eles quem fazem a transcrição do código desenvolvido com linguagem de alto nível para uma linguagem interpretada pela máquina, que se costuma citar como uma linguagem, então, né, como um código de baixo nível ou linguagem de máquina. As vantagens da linguagem de alto nível, por serem compiladas ou interpretadas, têm maior portabilidade, podendo ser executadas em várias plataformas com pouquíssimas modificações e facilidade de programação, que consiste, né, na proximidade com a linguagem humana, essa facilidade de programação que eu citei. Então a portabilidade fica mais fácil pelo fato também de que você precisa ter apenas um interpretador ou o compilador naquele local, né, da máquina ali que vai ser executado. Então isso é a única dependência, né? Pode haver algumas modificações? Podem, mas são mínimas. Então o que facilita bastante, né, essa variedade de plataformas, o reaproveitamento do que você desenvolveu. As desvantagens podem ser definidas como, de forma geral, as rotinas geradas, né, em linguagem de máquina, são mais genéricas e, portanto, mais complexas. E por isso são mais lentas e ocupam mais memória. Então o que é que acontece, né? Comparando aqui a linguagem de baixo nível, a gente tem mais rotinas a serem desenvolvidas e a serem lidas e interpretadas, né? Então são recursos que acabam demandando talvez um pouco de mais tempo, né? E acabam sendo mais lentas devido inclusive ao processo de compilação ou de interpretação também, né? Apesar de que linguagens interpretadas costumam ter um tempo hábil bem mais rápido, né, se comparado aí a linguagens compiladas, mas estão dentro também da mesma lógica aqui de linguagens de alto nível. Porém, a desvantagem se encontra nesse segmento, né? Já que não tem a interpretação direta pela máquina, você tem um intermediário aí que seria o interpretador ou o compilador, o que faz com que essa linguagem seja lenta. O que não é também lá um problema muito, digamos, influenciador, né? Alguns exemplos de linguagens de alto nível: JavaScript, PHP, Java, C#, Python, C e C++. Lembrando que isso é uma definição para quem classifica como alto nível e baixo nível, né? Quem tem como a definição de um médio nível aí, poderia estar escalando algumas linguagens dessa, como C, por exemplo, para um outro nível, né? Que seria o médio. Linguagens de baixo nível. A linguagem Assembly é intimamente ligada ao processador da CPU, dependendo inteiramente do hardware. Cada processador tem, assim, sua própria linguagem Assembly. Então aquilo até, inclusive, que eu estava falando sobre a dificuldade de portabilidade, né? Cada processador possui sua própria linguagem Assembly, né? Aquela linguagem de máquina bem específica, e por essa razão a Assembly não é uma linguagem portável, ao contrário da maioria das linguagens de alto nível. Bom,
Falamos, né, na classificação das linguagens em relação ao seu nível, né? O nível que a gente se refere de interpretação. Agora a gente vai classificar as linguagens por gerações, tá? Então temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Vamos debater sobre cada uma delas. A primeira geração foi definida como linguagens em nível de máquina. São as primeiras, né, linguagens aí. Cada instrução de máquina em geral formada por um código de operação e um ou dois endereços de registradores ou de memória. Então se tem aí uma certa limitação, como vocês podem ver. Um programa em linguagem de máquina nada mais é que uma sequência de zeros e uns. Então olha como é algo bem precário se comparado a uma linguagem de alto nível. Você tem literalmente aí números binários, que é o que de fato a máquina na maior pureza interpreta, que são os zeros e uns, ok? Então a primeira geração foi delimitada por essa característica. A segunda geração são classificadas como linguagens de montagem, tá? A gente passa de linguagem de máquina, que é aquela linguagem pura, tá, para linguagens de montagem. Compreende as linguagens simbólicas ou de montagem, no caso assembly. É uma notação legível por humanos para o código de máquina que uma arquitetura de computador específica usa. Então foi um primeiro passo aí que foi dado para facilitar a interpretação por humanos, né? Então a assembly, apesar da sua complexidade de interpretação, ainda assim ela não é tão complexa se comparada a uma linguagem pura de máquina, né? Que são os binários ali, que para interpretar você tem que ter de fato um conhecimento bem avançado, né? Que é o que ocorre com as máquinas. Nas linguagens de montagem, a maioria das instruções são representações simbólicas de instruções de máquina, né? Então só reforçando aqui o que a gente já vem debatendo. Então a simbologia do assembly é pacífica de interpretação humana, ok? Apesar de se comparar a uma linguagem de alto nível, ainda ser bem mais complexa, mas não é impossível. E aí a gente começou a ter já as linguagens orientadas ao usuário. Então foi simplificando a interpretação e facilitando também a vida de desenvolvedores de software. Então na década de 60 que foi lançado esse tipo de abordagem, né, de linguagens orientadas ao usuário. E aí foi dado por intermédio de algumas aplicações científicas que foram desenvolvidas por linguagens com essas características, como Algol, Fortran e Pascal. Aplicações comerciais foram desenvolvidas também nesse período, foram surgindo aí e até hoje, né, são muito utilizadas, são muito desenvolvidas ainda, com a linguagem COBOL nessa época, aumentando o nível de abstração, o que facilita, né, a vida do programador também. E foram projetadas para profissionais de processamento de dados. Então, no intuito, inclusive, da gente conseguir ampliar, né, o número de softwares aí utilitários, né, e não só utilitários, né, aplicativos também, ok? E aí na quarta geração chegamos à linguagem orientada à aplicação. Ela já não era mais voltada ao usuário especificamente. Então são projetadas para usuários finais, né? Aquele usuário que de fato vai consumir o sistema, a aplicação, e para aplicações, né? De fato. Então facilidade de depuração e reuso, né? É uma das suas características. Menos código para operações. Então, se tem para fazer alguma operação, tem menos linhas de código se comparado às linguagens de gerações anteriores. Costumou, né, ou melhor, surgiu também as linguagens classificadas como declarativas, e aí acredito eu que relacionada ao fato do uso de variáveis e declarações ali de métodos, funções e tudo mais. E aí alguns exemplos dessas linguagens orientadas à aplicação, a gente pode citar o próprio SQL, que não é de fato uma linguagem de programação, mas é uma linguagem aí que auxilia no desenvolvimento de bancos de dados. O PHP, o Java, são exemplos de linguagens, né, orientadas à aplicação.
Bom, e na quinta geração, linguagens do conhecimento são usadas principalmente em inteligência artificial. Facilitam a representação do conhecimento, inclusive conhecimento humano também. Linguagens funcional e lógica são as principais que atuam aí nessa quinta geração. E aí, como exemplo, a gente pode ter o Lisp e o Prolog, tá? Poderia citar também aí o Haskell. Então, elas inclusive possuem características que auxiliam bastante no desenvolvimento de aplicações para o segmento de inteligência artificial, justamente por suas características, né, de autonomia e de aprendizado, ok? Bom, e agora por fim, nós vamos debater sobre a classificação das linguagens quanto ao seu paradigma. Mas antes disso, a gente precisa saber o que é um paradigma, né? Para muitos, talvez seja um nome complicado, complexo e que talvez gere a ideia de algo muito fora do comum. Mas um paradigma, pessoal, nada mais é do que um modelo interpretativo ou conceitual de uma realidade. Em resumo e de forma simplista, a gente pode dizer que consiste em um ponto de vista. Ah, professor, então quer dizer que um paradigma ele pode dar um ponto de vista de como ser programado com uma determinada linguagem? É exatamente isso. E dependendo da linguagem, inclusive, você pode ter mais de um ponto de vista, ou seja, mais de um tipo de paradigma que dê suporte a essa linguagem, ok? O Java, por exemplo, o JavaScript também, você pode programar usando um paradigma que consiste no funcional, né, que é desenvolvido para trabalhar com base em funções, assemelhando-se a funções matemáticas, bem como você pode programar orientado a objetos. Então, isso é um exemplo de que uma linguagem pode dar suporte a mais de um paradigma. Algumas linguagens introduziram novas formas de se pensar sobre programação, criando novos paradigmas. Então, algumas linguagens foram fortemente influenciadoras para esses paradigmas também. O Fortran para o imperativo, Lisp para o funcional, Simula para o orientado a objetos e Prolog para o lógico. Aqui eu listo algumas linguagens de programação e junto com seus paradigmas aí suportados, ok? Então, o paradigma imperativo, por exemplo, que foca, né, na ideia do estado, atribuição e sequência, né, dos seus objetos ali, dos suas variáveis. Então, eles possuem o suporte para as seguintes linguagens, Basic, Pascal, C, Ada e Assembly, tá? Então, essas 5 linguagens, elas suportam o paradigma imperativo. Já o paradigma funcional, que foca em função, aplicação e avaliação, ele já possui algumas outras linguagens, como Lisp, ML, Miranda, Haskell e Scheme, ok? Então, essas linguagens são suportadas pelo paradigma, ou melhor, suportam o paradigma funcional. O Prolog, que está relacionado ao paradigma lógico, que por sua vez consiste na relação e dedução. Então são características aí para esse paradigma. Então a linguagem Prolog é o maior e melhor exemplo para esse tipo de paradigma. Paradigma orientado a objetos, que foca, né, em objeto e mensagens. Então temos aí o C++ como exemplo. O C++ vale salientar que incorporou, né, não é uma linguagem nativa para orientação a objetos, mas que incorpora essa característica também, além do imperativo. O Java também, o Eiffel e o OCaml, ok? Paradigma concorrente é um outro paradigma aqui que já leva em consideração processo e comunicação, né, seja ela síncrona ou assíncrona. Então, algumas linguagens que dão suporte a esse paradigma podem ser classificadas como a Ada e o Java, ou melhor, podem ser citadas como o Java e o Ada. Notem que tanto o Java como o Ada eles se repetiram, né? O Ada repetiu aqui em imperativo
e o Java aqui em orientado a objetos, para vocês entenderem que uma linguagem ela pode ter suporte por mais de um paradigma. Alguns exemplos aqui de combinações, tá? Então C++, no C++ a gente pode ter uma combinação do paradigma imperativo com o paradigma orientado a objetos. Já o Java a gente tem o paradigma orientado a objetos com o paradigma concorrente, ou pode ter inclusive, né, junto com o funcional, mas é muito mais comum a gente ver essa relação aí. O OCaml, que é um paradigma funcional, né, que pode ser colocado também em combinação com o paradigma orientado a objetos. E o ADA, que podemos citar aí o paradigma imperativo em combinação com o paradigma concorrente, tá? Então aí são só alguns exemplos de combinações. E aí agora vamos entender, né, alguns desses paradigmas, pelo menos os principais, ok? Começando pelo mais antigo, que é o paradigma imperativo. Nesse paradigma, as linguagens são orientadas a ações, onde a computação é vista como uma sequência de instruções que manipulam valores de variáveis. É o conceito de estado e de ações. Foi o primeiro paradigma a surgir e muito importante ainda. Então o imperativo ele não tem um nome em vão. Ele tem esse nome justamente por dar a ideia de imperatividade, ou seja, você dá comandos à máquina, né? Então também é conhecido como um paradigma desenvolvido por procedimentos, procedures. Um exemplo de uma linguagem que dá suporte a esse paradigma é a linguagem C. Aqui a gente tem um código-fonte em C, onde você pode ver que o início ele declara aqui, ó, variáveis nota 1, nota 2 e média. Então, a base de interpretação disso pode ser feita com a leitura. Aí você consegue entender o porquê, inclusive, que o paradigma é denominado por imperativo. Porque é a mesma coisa de você ler aqui de cima para baixo, começando aqui, defina variáveis nota 1, nota 2 nota e média como float. Então é uma ordem, é uma imperatividade que você está fazendo. Leia nota 1, leia nota 2, né? Depois atribua o cálculo da média à variável média e por fim imprima aí na tela a média. Então o paradigma imperativo tem esse comportamento. Trabalha com a ideia base de entradas de dados, que o programa verifica o seu estado e, em seguida, toma decisões que resultarão em uma saída. Então temos aí a entrada, né? O programa que vai ter ali o seu estado, ok? Verifica aí o estado e a saída, ok? Então ele tem esse escopo. Vantagens do paradigma imperativo: é eficiente e a simplicidade, né, em se aprender. Ele é muito simples de você de fato aprender ele, né, porque até lida com uma realidade semelhante, né, que é a ideia de ordenação e tudo mais. Desvantagens: difícil leitura, né, tem uma legibilidade fraca, no sentido de que você tem um código muito concentrado em um único arquivo, então isso atrapalha muito sua interpretação. E o foco é em como e não no que fazer, né? Ele foca em como fazer e não no que fazer. Agora vamos falar sobre o paradigma funcional. Linguagens de programação implementam mapeamentos no paradigma funcional. Como assim? Fazendo uma comparação aqui, ó, programação imperativa, um mapeamento através de comandos que leem valores de entrada, os manipulam e escrevem valores de saída. Então variáveis aqui têm papel fundamental, são essenciais, né? Você tem ali uma variável que recebe dados de entrada, essa variável vai ser utilizada em algumas funções, alguma coisa do tipo, né? Algum método, digamos assim, e aí vai projetar uma saída. Já na programação funcional, as variáveis elas não são utilizadas aqui, não se tem essa preocupação. O mapeamento ocorre única e exclusivamente através de funções, então é baseado em funções matemáticas.
expressões condicionais, recursividade, estrutura de dados complexas, etc. Ok? Caracteriza-se, então, pela inexistência de memória. Tudo é função. Observem que aqui a gente não tem valores que vão ser guardados a uma memória. Temos o quê? Até temos o que é que eu posso dizer aqui? Na linha 3, por exemplo, nós temos uma função que passa aí esses valores como se fosse a ideia de memória, de variáveis, né? Mas é algo que é executado em tempo de compilação aqui, né? Quando você executa de fato a aplicação, ele vai pegar, né, a função double ali, ó, tem aquela funcionalidade, né? Então eu tenho que passar dados para representar. E temos ali a quádruple, né, que é justamente usando a double, né, para fazer a soma duas vezes aí de forma dupla, né? Então, resultando no quádruple. Então, notem que temos também uma diminuição muito grande em termos de código, né? E não temos aquela questão de declarar variáveis e estar armazenando tal. A memória, ela é usada mais em tempo de execução aí, né? Só nos parâmetros, praticamente. Definição de função. Para definir uma função aqui, ó, tem um exemplo aqui: nome mais lista de parâmetros mais a expressão de correspondência. Então temos aí o nome da função, que é cubo, a lista de parâmetros, que é apenas o x, e na sequência a expressão de correspondência, ou seja, a expressão que corresponde a esse cálculo. Então aí quando eu for usar essa função, eu posso passar ali, ó, cubo, dizendo o valor, que é 2. E aí ele vai passar, né, ó, vai executar 2 vezes 2 vezes 2, o que vai dar o equivalente a 8. Tá? Particularidades. Não existem variáveis, e sim expressões. Então, o que vocês têm aí como uma variável está montada numa expressão que é executada aí. Não existem comandos, e sim funções. E não há armazenamento. Funções de alta ordem é o que se encontra aqui, ok? Então você não tem um armazenamento, você tem funções que executam, né, ao ser executado o programa, né? Funções que funcionam ao ser executado o programa. Vantagens: a manipulação é mais simples, né, de programas, a legibilidade fica bem limpa, né, ali bem clean, então dá para você entender também. A modularidade também é algo que ajuda muito na interpretação também e manipulação, ou melhor, manutenção inclusive, né, desse programa, por exemplo, desse suposto programa que está sendo desenvolvido com o paradigma funcional. A ausência de operações de atribuição, então prova de propriedades mais simples são escassas, já que não tem operação aí de atribuição, e análises matemáticas são feitas, né, devido a essa simplicidade também. Existem desvantagens? Existem. Qual é a desvantagem? Tem menos eficiência e o mundo não é funcional. Então você tem que tentar enquadrar isso ao contexto que não é compatível, né? Mas aí cai bem em um programa que está sendo desenvolvido com outro paradigma? Pode sim, pode cair bem conforme aquelas combinações, né? O paradigma lógico, né, consiste assim: um programa lógico é equivalente a uma descrição formal do problema. Fatos são definidos, né, diante desse suposto problema. Regras podem ser usadas para provar novos fatos, né, eu posso regrar ali. E programação lógica é a prova de teoremas. É baseado em recursão também, né? Não existem laços de repetição, existe recursão, que é aquela questão de uma função chamar ela própria, né? Programa-se de forma declarativa, especificando o que deve ser computado ao invés de como deve ser computado, sem instruções explícitas e sequenciamento.
Aplicações em inteligência artificial, né? As aplicações dessa linguagem, né? Desse paradigma, é muito voltado para inteligência artificial, robótica e linguagem natural também. Programar em lógica envolve o seguinte, ó: declara-se alguns fatos a respeito de objetos e seus relacionamentos, define-se algumas regras sobre os objetos e seus relacionamentos e fazer perguntas sobre os objetos e seus relacionamentos. Para poder executar a aplicação, a gente faz perguntas. Aqui temos um exemplo desse paradigma utilizando a linguagem de programação Prolog, tá? Então nós temos aqui, ó, pai João Joaquim. Então é basicamente o que? João é pai de Joaquim, né? Essa é a funcionalidade aí no Prolog. Joaquim é pai de Manuel, né? Então aí ele verifica, ele tem a interrogaçãozinha ali e verifica se João é pai de Z, né? E Z é o valor que a gente, ó, aqui vale salientar que aqui essas duas funcionalidades aqui, elas são descritas por mim. Na verdade são fatos, né? Ó, João de fato é pai de Joaquim e Joaquim é pai de Manuel, ok? E aqui eu fiz uma pergunta para testar, para executar a aplicação. João é pai de Z? Z sendo Joaquim, qual será a resposta? João é pai de Manuel? Aqui... Ah, tá, ó, vejam só. João é pai de Z, que é Joaquim. Então, é verdadeiro, né? Já aqui, ó, João é pai de Manuel? Não, porque o fato diz que João é pai de Joaquim apenas, né? Então, aqui dá um no, né? Um retorno aí do compilador, certo? Ah, aqui tinha todo o processo de resolução também, né? Ó, pai João, no fato pai, a variável Z foi unificada a Joaquim. No fato pai aqui, João Manuel, a variável João foi unificada a João e a variável Manuel não foi unificada a Joaquim. Então, por isso que vamos ter o retorno no. Vantagens desse paradigma: permite a concepção da aplicação em alto nível de abstração. A gente consegue abstrair muita parte complexa, quer dizer. Desvantagens: ineficiência e difícil reuso. Então, geralmente você não consegue reutilizar uma aplicação desenvolvida nesse caráter para uma outra que tem uma distinção enorme. Então, essa é uma das desvantagens, né? Você tem dificuldade com o reuso. E por fim, vamos falar agora sobre o paradigma orientado a objetos. Esse paradigma trata os elementos e conceitos associados ao problema como objetos. Tudo é objeto. Objetos são entidades abstratas que embutem as características e operações relacionadas com a entidade real. Então é uma representatividade, né, daquela entidade real. Por exemplo, é um cliente, é um produto, né? São derivados aí dessas entidades. Um programa orientado a objetos é equivalente a objetos que mandam mensagens entre si. Então, esses objetos eles se comunicam, inclusive, né, com base no que a gente programa, para poder fazer com que toda a lógica funcione. A orientação a objetos está mais focada no problema que na maneira como resolvê-lo. Então, isso é típico, né? A orientação a objetos ela foca mais no problema do que na maneira a ser resolvido. Uma aplicação é estruturada em módulos, ou seja, classes, que agrupam um estado de operações, ou seja, métodos, sobre este. Classes podem ser estendidas e ou usadas como tipos, cujos elementos são objetos. Então elas podem ser tanto estendidas, né? Lembra aí a ideia do uso de herança, e usadas como tipos também, né? Quando a gente lembra de que cada novo objeto que a gente cria com base em
uma modularização como uma classe já descrita, a gente tem uma definição de tipo para esse dado objeto. Para vocês entenderem melhor, vocês vão ter uma disciplina disso aí, né? Orientações a objetos, mas só para vocês terem já para quem não está pagando ainda, é um spoiler aqui, né? Mais ou menos de como funciona. A gente tem aí, ó, a abstração proporcionada pela orientação a objetos. A gente tem aqui vários animais. Considere como classe todos os apontados por setas. Então nós temos animal sendo uma classe, gato sendo uma classe, cachorro também, leão também, girafa também, elefante também, tá? Então, com base nisso, a gente pode ter uma representação aqui em Java de herança, né? Mostrando aqui o reuso dentro do paradigma de orientação a objetos, onde nós temos aqui uma classe animal, que é a classe definida como superclasse, né? Que é a classe que está cedendo características para o que chamamos de subclasse, que são essas classes aqui de baixo, tá? Então, gato herda de animal significa dizer que tudo isso aqui que está em animal pertence a gato, bem como pertence também a cachorro. Beleza? Quais são as vantagens nessa abordagem? A principal vantagem é a reutilização de código, utilização de um único padrão conceitual durante todo o processo de criação de software, também é uma vantagem muito grande. A adequação à arquitetura cliente-servidor, né, encaixa muito bem também quando você vai desenvolver uma aplicação nesse sentido. Facilidade de comunicação com os usuários e com outros profissionais de informática. E desvantagens: complexidade no aprendizado para desenvolvedores de linguagens estruturadas, então é impactante para esse perfil de desenvolvedores. Maior uso de memória, tem essa desvantagem também, né, devido à sua interpretação, sua compilação, devido a N aspectos aí, né, eles fazem com que acabe tendo maior uso de memória e maior esforço na montagem de um sistema operacional do que estruturado. Beleza? Então você tem aí um maior esforço nessa modelagem aí, porque você consegue criar por meio de alguns diagramas UML, né, algumas representatividades com ilustração aí que auxilia bastante na interpretação aqui do software a ser desenvolvido, ok? Bom, galera, então com isso eu finalizo essa aula, certo? Qualquer dúvida que vocês estiverem, né, no momento, caso não tenha como tirar em aula síncrona, entrem em contato por e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Até mais, tchau, tchau.